E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E hoje eu senti de trazer um pouquinho para vocês sobre a construção dos nossos eus internos, mas principalmente da vítima, né? Eu fiz um vídeo, que já deve estar aí, falando sobre autorresponsabilidade, né? Assumindo a autorresponsabilidade, quem quiser assistir. E logo em seguida eu pensei, é importante, né, trazer também o entendimento de como é construído dentro da gente esse local da vítima, esse local do perpetrador, esse local do adulto. Mas esse vídeo vai ser focado na vítima, tá? Na nossa criança interior. E a gente vai entender por que esses dois papéis eles estão associados, tá? Para quem quer entender um pouquinho mais do que eu tô falando, tá boiando, tem um vídeo aqui no canal chamado Estados do Eu, tá? Onde eu falo desses 3 estados e algumas características de cada um deles, tá bom? Então, bora lá. Eu até colocaria um card, gente, mas pelo celular eu não sei como faz isso, tá? Então, só pesquisar que vocês vão achar. Quando a gente fala desse local da vítima, do vitimismo, esse local onde a gente se encontra sem assumir nossas responsabilidades, passando a culpa para os outros, passando a responsabilidade para os outros, num local muitas vezes de dor e sofrimento, né? Porque a vítima ela sofre. A gente tem uma construção mental, né? Uma construção de crenças, uma construção familiar, uma construção social do que é esse local, por que ele é considerado bom, e eu vou colocar muitas aspas aqui porque ele não é bom, nem pra você, nem pra ninguém que tá na sua volta. E, e como que isso acontece, né? Então assim, gente, a vítima ela tá associada com o nosso estado criança. Por que com o nosso estado criança? Ó, dupla, psst, parou. Por que com o nosso estado criança? Porque o que acontece com a criança? Vamos pensar aqui, vamos fazer essa retrospectiva. O que acontece com a criança, tá? A criança ela nasce numa família que teoricamente ela não escolheu, né? 2 pessoas se uniram ali e saiu você ali, tá? Se pela sua questão espiritual você acha que escolheu, tudo bem, tá? Mas não vamos entrar nesse aspecto. A gente tem milhares de famílias diferentes no mundo inteiro. E você nasceu na que você nasceu, seu vizinho nasceu na que ele nasceu, a pessoa lá do Rio de Janeiro nasceu na que ela nasceu, quem tá lá no Japão nasceu. Enfim, cada um nasceu numa família, num sistema específico, que lhe foi predestinado, ou que lhe foi destinado, ou enfim, você caiu aí de paraquedas, não importa, tá? Você está numa família, você nasce. Quando você nasce, você não sabe falar, você não sabe andar, você não sabe trocar sua própria fralda, você não sabe. Você basicamente depende de tudo que é necessário à sua sobrevivência que outros façam por você. Basicamente, um recém-nascido, um bebê, precisa que alguém esteja ali suprindo suas necessidades, tá? Todos nós passamos por isso. Eu passei, eu precisei que alguém trocasse a minha fralda, eu precisei que alguém me desse alimento, eu precisei que alguém fizesse eu parar de chorar quando eu tava sem soninho, sabe? E você também. E quem tem filhos sabe que precisa atender essas necessidades básicas desse ser que acabou de nascer, tá? E por alguns anos. Mas a criança vai crescendo, aí ela tá numa família, ela pode estar numa família rica, ela pode estar numa família pobre, ela pode estar numa família que tem em excesso, sobrando, ela pode estar numa família de muita escassez, ela pode passar fome, ela pode comer a ponto de engordar muito, ela pode, enfim, a gente tem uma gama de possibilidades dentro desse crescimento, né, na infância de cada um, milhares, infinitas, ok. A criança, e agora eu convido vocês a observarem, tira um pouco o pré-julgamento, né, do que você acreditava da infância e observa se o que eu tô falando faz sentido ou não. Se não fizer, não tem problema, mas tenta experimentar essa observação. A criança, ela é submetida a tudo que obrigam ela a fazer. Ela não necessariamente tem escolha.
Porque, vou dizer, se a maioria das crianças tivessem escolha, elas não ficariam em tempo integral na escola, sentadas numa carteira dentro de uma caixa de concreto, sabe? A criança, ela é obrigada a fazer tudo aquilo a que ela é submetida. Então, eu sei que tem gente que já tá chegando onde eu vou chegar. A criança, ela passa as alegrias da família. A criança, ela passa as tristezas sem necessariamente saber como sair, como resolver. A criança pode passar, dependendo do contexto familiar, por vários tipos de abuso psicológico, físico, moral, sexual. A criança, ela não tem como, sem a ajuda de um adulto, sair de um contexto ao qual ela foi obrigada a estar, ao qual ela está, ao qual ela esteve. Você, na sua infância, não tinha como sair do contexto ao qual você foi destinado, ao qual você foi colocado. Não importa se foi destino ou não, não vou entrar nesse mérito aqui. Não tem. Então, a criança, ela é submetida. A criança, ela é obrigada a vivenciar aquilo que o sistema e aqueles que estão no seu entorno submetem a ela. Se ela é submetida a muito amor, maravilha, ela foi obrigada a receber muito amor. Se ela é submetida a muita violência, ela é obrigada a lidar com essa violência. Por quê? Porque ninguém pode tirar ela daquilo. Entende? Então, a vítima, ela é construída juntamente com a infância, onde, se a criança não tem como sair, resolver, mudar aquilo que ela vive, a vítima, na fase adulta, vai ter o mesmo comportamento de não conseguir, ou achar que não pode, sair de uma determinada situação de abuso, violência, dor, tristeza, sofrimento, etc. Tá? Então, observa que são 2 estados que fazem com que você esteja submetido a forças exteriores. É o pai, é a mãe, é o chefe, é o parceiro, a parceira, sabe? Tudo que tá, o mundo que é horrível, sabe? Tudo te submete a vivenciar dor e sofrimento. Só que isso é uma construção a partir desse espaço da criança com a vítima, tá? Sou submetido, sou obrigada. Então, a gente podendo olhar para isso, né? A gente entendendo que essa construção vem da infância, onde que tá esse cuidado com a vítima? Porque, gente, é importante vocês entenderem que, então, a criança não tendo opção e ela tendo sido vítima, em qualquer caso na vida dela, em qualquer evento que aconteceu, o que acontece? Ela é uma vítima genuína. Ela tem direito de estar naquele local de vítima, porque ela foi injustiçada, porque ela passou por coisas que causaram dor e sofrimento, e ela tem um local dentro dela que é importante ser reconhecido como não teve como ser diferente, não pude fazer diferente, não tive escolha, fui submetido, fui submetida. Gente, as crianças são vítimas genuínas. Elas têm o direito de estar nesse lugar quando elas sofrem. Elas têm direito de estar nesse lugar quando coisas de fora impõem sobre elas dor e sofrimento ou qualquer tipo de situação, tá? Aqui. O que acontece é que quando a gente leva para a fase adulta esse mesmo comportamento, a gente não consegue assumir o nosso papel de adulto, o nosso papel de responsabilidade. E aí tem pessoas que a gente sabe que existem, né, muitas vezes até muito radicais, que são fervorosamente assim, defensoras das vítimas, né? Aí alguns podem perguntar, mas poxa, tem um exemplo de violência doméstica, né? Tem uma mulher que apanha do marido e tal, e pá. Gente, essa construção se deu na infância. Ela viu a mãe ou a avó, ou tá repetindo um ciclo familiar,
onde é normal as mulheres apanharem do marido, né? Muitas vezes essa pessoa não quer separar, muitas vezes essa pessoa não quer sair daquela situação. E não é porque ela tá feliz na situação, mas porque ela tá sendo leal aos ancestrais, porque ela tá sendo leal aos antigos, porque ela tá sendo leal, repetindo o que ela viu. E ela não necessariamente gosta ou acha certo, não é isso de forma alguma. Mas ela não assume o poder pessoal dela de decidir que aquilo ela não quer. E segue, a gente sabe, tem pessoas que seguem anos vivendo relacionamentos abusivos, estando em situações de todo tipo de violência, né? Por medo, por não sentir que tem rede de apoio. O que é isso? O que é isso? É internamente a construção que aquela pessoa fez do que ela precisa, ou teria que passar, ou teria que repetir. Existe uma culpa. Você imagina comigo. Imagina que você vivenciou uma situação na infância de ver uma violência doméstica acontecendo. Um exemplo clássico de o homem batendo na mulher, o pai batendo na mãe. Um exemplo, tá? E aí você pode ter ficado com muita raiva e ter falado que isso, que aquilo, e pá, e aí ali na infância você criou um modelo do que é um bom relacionamento, do que é um ruim relacionamento. O ruim você já sabe qual que é, né? Mas você já cria um modelo pronto. Quando você cresce, tem algumas opções. Por consciência. Quando você cresce, vão ter algumas opções assim que vão ficar muito claras. Ou você repete o destino da mãe, que apanhou, que era maltratada, abusada, etc. Você pode ser homem ou mulher, geralmente a mulher vai seguir o destino da mãe, né? Você pode seguir o destino do pai, ser tão perpetrador quanto, ser tão violento quanto, ou violenta quanto, tá? Geralmente os homens vão seguir o destino do pai, mas pode ter uma troca, né? Você pode ter tanta raiva, olha só isso, você pode ter tanta raiva daquela situação que você se torna uma pessoa que vai lá e fala que todos os homens são um inferno, que são ruins, e que são isso, e que são aquilo, e pá, e pum. E de repente você massacra todos os homens na sua vida. Ou seja, você repete o comportamento do pai, que era violento, em honra à mãe, em lealdade à mãe, para tentar defender. Olha essa dinâmica, tá? E geralmente essa pessoa também vai estar num papel onde ela se sente vítima, né? Então, entender essa construção, aí vocês vão ouvir muito, assim, em vários contextos terapêuticos falar, tem que curar a criança interior, tem que curar a nossa criança interior. Gente, é claro que tem que curar a nossa criança interior. Como que você vive, né, com todo o contexto lá atrás que você teve, independente de qual seja, eu tô dando, assim, exemplos bem extremos, tá? Como que você vive sem tratar essa criança? Sem olhar pra ela? Não vive, vai continuar repetindo e agindo como uma criança, como uma vítima, né? Então, as pessoas que estão no estado adulto, que passam por situações de violência de todos os tipos, a gente tem que entender que existe algo dentro muito forte dessas pessoas, correntes do destino, não sei, que levam aquela pessoa a vivenciar aquelas situações específicas. Tá? Dentro das constelações a gente consegue ver muito claro esses emaranhados, essas intrincações, como que você vai e encontra uma pessoa específica num ponto específico da vida que causa um dano, sabe? Compensações que são feitas, enfim, existe toda uma rede, uma teia cósmica muito complexa que nos conecta com pessoas, com fatos, com eventos. Sabe aquela história no lugar certo, na hora certa, ou no lugar errado, na hora errada? Então, lugar errado na hora errada não existe. Tá? Você vai ser encaminhado sempre por uma força maior a chegar num ponto que você tem que chegar, né? Então, quando a gente olha para pessoas adultas que ainda estão nesse local da vítima, que ainda passam por isso, tem dois pontos. Entender que essa pessoa tá vivenciando, experienciando algo que ela pode e deveria, pelo menos, né, aprender com isso, né, porque tem algo ali.
Mas principalmente essa pessoa, vou dizer que precisa, porque ninguém precisa e nem tem que nada, né? Mas que ela tem um trajeto de autoconhecimento, um trajeto de se olhar, né, de se reconhecer quanto adulto, quanto responsável pela sua própria vida, quanto com muitas possibilidades, ou pelo menos alguma possibilidade de fazer diferente dentro do que ela tem, dentro do que ela pode, com as ferramentas que ela tem. E se alavancar, né? Sair e caminhar com as suas próprias pernas. Então, a vítima não permite isso. A vítima precisa que os outros carreguem ela. Como assim os outros carreguem ela? Que aqueles que lhe causam mal, ou aqueles que se sentem na obrigação de salvar ou de ajudar, porque tem os salvadores também, né? Levem ela. E aí ela não precisa se movimentar. A vítima tem um estado de inércia muito grande. E essa é a importância de tratar isso. Essa é a importância de tratar essa criança interna, né, que você carrega. Então, assim, fica o convite, né, para olhar para essa criança. Tem uma playlist aqui no canal de meditações. Eu não sei se vai estar lá. Enfim, tem um vídeo aqui no canal sobre a criança interna, conversando com a sua criança interna, não é curando não, conhecendo, conversando, alguma coisa assim. É uma meditação, uma visualização bem simples, mas que pode ajudar nesse processo, né? Eu espero que vocês gostem e espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Se gostou e não tá no canal, se inscreve, gente. Ajuda muito, né, a saber quem que tá assistindo, não quem, né, porque a gente não sabe quem que tá inscrito, mas ajuda muito saber que vocês estão gostando. Curte, compartilha com quem você acha que esse vídeo pode ajudar, né? Autoconhecimento, gente, nunca é demais, né? Caso alguém tenha recebido esse vídeo aí, a Léo, entenda que você tem a oportunidade de olhar para si, de mudar a sua própria realidade, de se trabalhar, de melhorar de vida. Sempre melhorar de vida, tá? Então, e qualquer dúvida também, vocês podem estar aqui comentando que eu vou responder com todo amor, todo carinho. Um beijo pra vocês.